Minha saudação a todos. Neste momento vamos iniciar mais uma live pelo Centro Espírita Allan Kardec de Itajaí, desse dia 23 de junho de 2020, plena época de distanciamento social, em decorrência da Covid, mas aproveitando essas ferramentas fantásticas que a tecnologia nos propicia para nos mantermos firmes na compreensão daquilo que a doutrina espírita tão bem nos esclarece. Assim, rogando as bênçãos do alto, a permissão divina, em nome de Deus, de Jesus, e dos benfeitores da nossa casa, que certamente amparam todos aqueles que exercem suas tarefas nessa atividade da divulgação da doutrina espírita. Damos então por iniciada esta live. A nossa proposta neste instante é falarmos um pouco sobre aquilo que encontramos no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título de Bem-aventurados os aflitos. Para aqueles que ainda não estão muito familiarizados com as obras básicas, as obras que trazem as bases da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra codificada por Allan Kardec em meados do século XIX e que traz o conteúdo moral das passagens de Jesus devidamente comentadas por espíritos superiores que vêm nos trazer de forma ainda mais detalhada aquilo que o Mestre disse e aquilo que ele exemplificou. Então, é muito conhecida essa passagem sobre as bem-aventuranças e certamente é uma das mais bonitas do legado que o Mestre Jesus nos deixou. E eu tomo a permissão aqui para ler então aquilo que está em São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Disse Jesus: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzido ao pranto e às lágrimas. É uma passagem que, sem dúvida alguma, nos fala muito sobre o consolo, sobre a palavra amiga que Jesus trouxe à humanidade terrena diante das tantas dificuldades pelas quais nós passamos. Mas hoje, passados 2000 anos do momento em que essas palavras foram ditas pelo mestre Galileu, nós temos condição de ampliar ainda mais a sua compreensão a partir da codificação espírita que nos trouxe de uma forma cristalina a consciência de que nós somos espíritos eternos e que estamos neste momento aqui reencarnados, passando por determinadas vivências que são necessárias para o nosso amadurecimento espiritual, para a aceleração do nosso progresso espiritual. E no momento em que mergulhamos, então, nesta veste carnal, no momento em que nós reencarnamos, nós, espíritos, reencarnamos neste corpo biológico, ocupando este corpo biológico, nós estamos sujeitos às fragilidades daí decorrentes. É um corpo que tem as suas necessidades fisiológicas, é um corpo que se ressente diante das intempéries, diante do meio ambiente em que nos encontramos, e queiramos ou não, a dor, o sofrimento
desde o momento em que nós nascemos, faz parte da nossa história. Então, essa dor, esse sofrimento, na verdade, não é algo estranho à nossa trajetória evolutiva, mas faz parte do processo de aprendizado. Daí porque, a partir do item 18 deste capítulo 5, nós vamos encontrar, através das instruções dos Espíritos, algumas falas específicas em relação ao bem e ao mal sofrer. No item 18, nós vamos encontrar um lindo texto de um espírito que se identificou como Lacordaire, que trouxe aqui a sua mensagem em 1863 e que foi selecionada por Allan Kardec para compor o Evangelho segundo o Espiritismo e tão bem colocada nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lacordaire diz que bem-aventurados são os aflitos, porque é deles o reino dos céus. Mas Lacordaire vai dizer, repetindo as palavras de Jesus, ele vai dizer que, na verdade, aflitos somos todos nós que passamos por essas experiências aqui no planeta Terra durante a nossa jornada reencarnatória. Não há ninguém que passe por aqui sem sofrer aflição, porque a aflição surge justamente das dores, dos sofrimentos inerentes a este mundo ainda um tanto quanto imperfeito em que nós estamos estagiando. Então, não basta que passemos por aflições. É importante que nós aproveitemos essas aflições, ou seja, que nós passemos bem pelas aflições. Daí o subtítulo encontrado nesse capítulo 5, o bem e o mal sofrer. Destacamos que o sofrimento é inerente à nossa condição. Agora, sofrer bem ou sofrer mal é uma escolha que cabe a cada um de nós. Porque o sofrimento, ele nos apresenta lá no fundo uma oportunidade de aprendizado. O sofrimento, ele é um instrumento educativo, pedagógico para o espírito, onde o espírito, então, ele é desafiado a encontrar a melhor solução para passar por aquilo que lhe aflige. Então, se nós conseguirmos tirar um bom proveito dessa experiência, aí sim nós vamos encontrar aquela recompensa, entre aspas, que nos acena Jesus lá na passagem das bem-aventuranças. Herdaremos o reino dos céus. Mas esse reino dos céus, conforme nós tão bem compreendemos à luz da doutrina espírita, não é propriamente o céu pintado pelas religiões até então, um local lá em cima, lá no alto, acima das nuvens, não é? Cheio de anjinhos batendo as suas asas, onde nós poderíamos até ter uma postura de letargia, uma postura de acomodação. Não, na verdade, o reino dos céus que nos fala Jesus, nada mais é do que a paz interior, a nossa harmonia diante das leis divinas. Então, no momento em que nós aproveitamos um episódio que nos traz sofrimento e dele extraímos um aprendizado, nós vamos então nos harmonizando com as leis divinas. Nós estamos então angariando conquistas na nossa bagagem espiritual. E como que nós podemos tirar o melhor proveito dessas experiências que nos arrancam muitas vezes lágrimas, nos provocam angústias? Nos desenvolvendo nas duas grandes colunas de evolução do espírito, conforme tanto temos ouvido a doutrina espírita nos dizer, que são as colunas do desenvolvimento dos sentimentos nobres e a coluna do desenvolvimento do conhecimento, da inteligência, da boa compreensão da obra divina.
Então, no momento em que nós somos desafiados diante de uma vivência aflitiva, nós temos a oportunidade de melhorar os nossos sentimentos, bem como de buscar uma solução para sair daquele sofrimento, ou ao menos para passar por ele sem tanta dor, sem efetivamente sofrermos mal com aquilo. Vamos sofrer, mas vamos sofrer bem. E isso é muito necessário. Conforme falamos há pouco, o sofrimento faz parte deste processo pedagógico. O sofrimento, na verdade, é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós apreciemos o passo nessa caminhada evolutiva. Porque se nada nos provocasse, talvez nós nos acomodássemos, nós nos contentássemos com a situação em que nos encontramos. Mas toda vez que chega uma dificuldade diante de nós, nós somos levados então a fazer algo, a sair daquele estado, daquela estabilidade, daquela situação cômoda, acomodada, para então poder passar por aquele desafio. Fazemos isso de uma forma consciente ou muitas vezes fazemos isso de forma inconsciente, até mesmo por uma ação reativa, uma ação instintiva que faz com que nós reajamos a algo que nos coloca em perigo, algo que nos ameaça. Lacordaire traz um exemplo muito interessante, né, para que nós compreendamos isso. Lacordaire diz assim que o militar que se prepara para o combate e que não vai para o campo de batalha permanecendo na tranquilidade do acampamento, na verdade, ele fica insatisfeito, porque não indo para o campo de batalha, ele não tem a oportunidade da promoção. Olha que interessante esta frase. É lógico que a nossa batalha no dia a dia como espíritos não é a batalha bélica, a batalha da arma de fogo, da espada, não. É a batalha que nós travamos conosco para vencermos as nossas más tendências, para vencermos o nosso lado instintivo e efetivamente alçarmos uma condição espiritual melhor, menos vinculados à matéria e muito mais ligados à condição espiritual, às coisas do espírito efetivamente. Então, temos que nos lançar ao campo de batalha, é isso que Lacordaire fala. Não podemos ficar acomodados como combatentes, como militares que somos na militância da vida, do progresso espiritual, não podemos nos acomodar no nosso acampamento, mas sim nos lançarmos aos nossos desafios, porque é isso que vai nos trazer a recompensa, isso que vai nos trazer a promoção, conforme a metáfora, o exemplo que ele nos dá. E nós sabemos que toda vez que nós vencemos ou passamos por uma grande dificuldade, nós saímos de lá com um aprendizado. É lógico, aquelas pessoas que bem sabem sofrer. E o que é bem sofrer? Em primeiro lugar, é buscar a compreensão daquele momento, daquele episódio, daquela vivência na nossa vida. Tomar aquilo efetivamente como um processo, como um instrumento educativo. Nos perguntar: o que de bom eu posso tirar de proveito dessa experiência? Por pior que ela seja, por mais violenta que ela seja em relação a nós ou a quem ela está atingindo à nossa volta. Que experiência nós podemos tirar disso? Ressaltando, essa experiência ela vai ser no campo da moral ou no campo do conhecimento. Mas há sempre uma experiência para nós tirarmos.
E nós só vamos tirar essa experiência se efetivamente nós de alguma forma compreendermos aquele episódio. Porque se nós não alcançarmos a boa compreensão disso, vai ser muitas vezes difícil nós encontrarmos até mesmo a resignação para que bem possamos passar por aquele momento. Há dificuldades pelas quais nós passamos, há problemas que nós encontramos que muitas vezes não tem uma solução. Não existe uma solução a um curto prazo, muitas vezes não existe uma solução a um médio prazo e muitas vezes não existe uma solução nem a longo prazo. Pelo menos a solução que nós entendemos como sendo a correta, com a visão limitada que nós temos enquanto encarnados, espíritos encarnados. Então, diante disso, resta-nos a resignação, a confiança de que, passando por aquilo, mas passando por aquilo, sofrendo bem, algo de bom vai vir no meu futuro. Eu vou ter um porvir que vai me trazer uma recompensa, vai me trazer uma bagagem positiva daquela experiência que não me foi muito confortável, que me foi dolorida, que me arrancou lágrimas. Então, para que nós efetivamente atinjamos a plena resignação, é necessário que nós tenhamos pelo menos o mínimo de compreensão sobre esse evento difícil, pelo qual nenhum de nós deixa de escapar, seja num momento ou outro da nossa experiência reencarnatória. Esse é o bem sofrer, é compreender que há um Deus justo, que há um Deus bom, que há um Deus misericordioso e que lança as suas leis, mantém as suas leis que carregam todos esses atributos e nós, em decorrência disso, sujeitados que estamos a essas leis, não estamos passando por uma injustiça, mas sim por um momento que é decorrente de uma provação pela qual nós temos que passar, até mesmo provavelmente porque nós tenhamos solicitado esta provação antes de reencarnarmos, ou uma experiência negativa que vem através da aplicação de lei de ação e reação e que nos chega pelo processo expiatório, tão necessário para purgar os efeitos daquelas más decisões que nós tomamos no passado, mas principalmente que nos chega através de um processo educativo, porque passando pela dor, pelo mesmo tipo de experiência que provoca a dor que nós provocamos no nosso semelhante no passado, nós aprendemos que não podemos, né? Não necessitamos ou não podemos efetivamente causar novamente esse tipo de dor para o nosso semelhante em oportunidades futuras, não é? Aquele que passa pela experiência da fome é aquele que geralmente estende, né, dá o pão para aquele que está passando fome. Ora, muitas vezes é necessário que eu passe por determinadas experiências para que eu aprenda, para que eu me sensibilize com o que essas experiências representam e eu seja um sujeito, então, que reaja positivamente diante da experiência vivida pelo meu semelhante. Bem ou mal sofrer é isso. Lacordaire vai falar ao final desse subtítulo o seguinte: bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Aqui Lacordaire vai nos falar da fé. E aí não é simplesmente a crença nesse Deus justo, bom, misericordioso, mas é a crença, é a fé raciocinada, é a fé que arrasta com ela a compreensão do episódio. Um pouco mais atrás, Lacordaire vai dizer que é importante orar, mas que não basta orar. Nós temos que orar
e também agir. Agir através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas ações, da nossa boa visão em relação a essas dificuldades pelas quais todos nós passamos. No capítulo, no item seguinte desse capítulo 5º, melhor dizendo, no item 20, nós vamos encontrar o subtítulo que, dizendo assim, que a felicidade não é deste mundo. E Kardec apropriadamente colocou esse texto, que é do espírito chamado François, aliás, e vários espíritos, né? François, Nicolas e Madeleine. E ainda cita Cardeal Morlot. Na verdade, essa mensagem vai nos dizer, né, vai nos provocar uma reflexão sobre aquilo que está lá em Eclesiastes, que traz justamente essa afirmativa, né, que a felicidade não é deste mundo. Isso necessariamente não é uma assertiva nos condenando a viver no mundo infeliz, não, mas é o apontamento da realidade que nós vivemos neste planeta Terra. Sabemos, a doutrina espírita também nos esclarece, vivemos num mundo de provas e expiações. É um mundo onde o mal ainda predomina. Que mal é esse? Esse mal é derivado ainda das características muito instintivas, muito materialistas, que os espíritos que estão vinculados ao planeta Terra ainda mantêm. São essas tendências muito baseadas naquelas duas grandes chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo. E faz com que esse mundo ainda seja um mundo muito injusto, que sobre tanto para muitos e que falte tanto para muitos outros. Então, quando nós nos deparamos com a realidade deste mundo, nós vamos efetivamente chegar à conclusão de que parece que a felicidade não é deste mundo. Mas, na verdade, não é da fase em que nos encontramos ainda no planeta Terra, diante de todas essas mazelas. Mas a doutrina espírita também nos fala que, assim como todos nós, nosso planeta, nossa casa, essa grande oficina, essa oficina maravilhosa que Deus nos dá para nós termos as nossas experiências reencarnatórias, ele também está evoluindo. E não vai ser por um passe de mágica que ele vai se transformar. Ele vai se transformar à medida que a humanidade que aqui se encontra, que aqueles bilhões de espíritos que aqui estão reencarnando, vão também se modificando. E se tornando mais justos, vão fazendo com que as sociedades deste planeta Terra, as organizações sociais no planeta Terra também sejam mais justas. E aos poucos vai clareando a felicidade diante de todos nós, né? E certamente vamos um dia habitar um mundo, uma terra classificada como um mundo divino, um mundo onde habitam espíritos puros, um mundo onde haja a efetiva justiça. Mas para isso é necessário que todos nós façamos a nossa parte. E fazer a nossa parte é também bem sofrer. Sabendo que o sofrimento é inevitável, vamos bem sofrer. Neste momento de Covid, de pandemia, de dificuldade material, de dificuldade sentimental, emocional, de distanciamento dos nossos entes queridos, de perdas materiais e humanas, afetivas, é importante que nós nos desenvolvamos no bem sofrer, compreendendo que, na verdade, essas aparentes perdas são instrumentos para que nós nos desenvolvamos. São mecanismos para que nós nos desapeguemos de alguns vínculos que muitas vezes nos aprisionam, nos escravizam, não nos permitindo dar o passo seguinte. Então, compreendamos, por mais dolorido que seja este momento, compreendendo assim, nós certamente vamos passar por eles de forma melhor. Temos tantos exemplos maravilhosos de pessoas que reencarnaram aqui no planeta Terra e deixaram um lindo exemplo de superação de dificuldades.
de superação de dificuldades físicas, de superação de dificuldades morais, de terem vivido tremendas injustiças e que foram pessoas que agradeceram ao alto por terem passado por aquilo, porque saíram ainda melhores dessas experiências. Esse é o grande desafio que o momento atual nos apresenta. E tenhamos certeza que a doutrina espírita, sem dúvida alguma, será um grande suporte para passarmos mais este momento difícil de uma forma boa, de uma forma em que bem possamos sofrer. Agradecidos pela paciência de todos e rogando que Deus nos dê muita força, nos abençoe para essas tarefas difíceis pelas quais nós estamos desafiados, nós encerramos então esta participação. Muito obrigado e que tenhamos dias cada vez melhores.